Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como se manter produtivo e se livrar do burnout nessa era de produtividade de comparação da internet, tá? Primeira coisa, burnout não é só trabalhar 16, 18 horas por dia, tá bom? Burnout vem também quando você perde o significado do trabalho. Então, quem está focado só em ganhar dinheiro, é muito mais fácil você chegar na frustração e na exaustão. Por quê? Porque se você perde o significado, você pode estar caminhando para o burnout. Você trabalha só pelo dinheiro, só pelo financeiro, só para pagar as contas. Isso pode te levar a um esgotamento emocional, físico e você experimentar burnout, ansiedade, estresse dentro do seu trabalho. Esse vídeo eu vou trazer 3 experimentos práticos para que você possa aplicar na sua vida e se proteger então desse burnout. Então a primeira coisa é a carteira de investimento energético, tá? O que é a carteira de investimento energético? Aqui você vai ter 2 listas. Numa primeira lista, você vai colocar todas as atividades que você quer fazer no seu dia, ou todas as atividades relacionadas com o seu trabalho, com aquilo que você faz profissionalmente. E na lista 2, você vai colocar apenas as 3 atividades que você está fazendo no momento. Então aqui eu coloco tudo que eu quero fazer no meu dia, no meu trabalho, e aqui eu coloco apenas 3 atividades que eu estou fazendo no momento. Sempre que eu terminar uma dessas 3 atividades, eu troco por uma atividade da lista 1. Tranquilo? Então, um exemplo prático aqui, ó. Tudo que a pessoa quer fazer no negócio. Vamos supor que eu quero lançar uma nova linha de produtos, eu quero criar um podcast para minha marca, quero criar um programa de fidelidade para clientes. Eu tenho várias coisas aqui, ó, que eu quero fazer. Abrir uma nova unidade física, desenvolver parcerias estratégicas, automatizar processos internos, tudo isso são atividades que eu quero fazer no trabalho. E aqui, na lista 2, são as 3 únicas coisas que eu estou focado agora. Então, otimizar o site da empresa para o SEO. Esse projeto tem uma prioridade máxima. Por quê? Porque é a base para aumentar o alcance orgânico do negócio nos próximos 6 meses. Implementar um sistema de CRM, que é uma prioridade estratégica para melhorar o relacionamento com os clientes e aguentar as taxas e aumentar as taxas de retenção. E, por último aqui, desenvolver parcerias estratégicas. O foco é estabelecer 2 ou 3 parcerias estratégicas de alto impacto que possam potencializar o crescimento do negócio. Então, aqui seria uma lista de tudo que eu quero fazer, tudo que precisa ser feito, e aqui uma lista do que eu estou fazendo agora. Então vamos lá. Como então a gente implementa isso aqui na prática? Como eu posso implementar essa lista, essa carteira de investimento energético, para saber aonde eu vou colocar minha energia? Primeira coisa, você vai colocar na sua agenda blocos específicos para cada uma dessas 3 prioridades. Então, aqui eu tenho 3 prioridades: otimizar o site da empresa para o SEO, implementar um sistema de CRM e desenvolver parcerias estratégicas. Vou colocar isso aqui na agenda. Então, olha, toda manhã vou ter 2 horas de trabalho focado no SEO do site. Criando textos de blog, melhorando o ranqueamento das palavras-chave para ser melhor ranqueado no Google. Um dia da semana eu vou dedicar ao CRM. Então, vamos supor que na quarta-feira, toda quarta-feira eu vou me dedicar ao CRM, a melhorar esse CRM, a melhorar o relacionamento com os clientes, a olhar se algum cliente ficou perdido por desorganização, se não mandou mensagem para um possível lead, se não entrou em contato, marcar os agendamentos que as pessoas fizeram e não compareceram. Então, isso aqui, vamos supor que tudo isso vai ser feito na quarta-feira. Colocar isso aqui na agenda. E por último, às sextas-feiras eu vou desenvolver as parcerias. Então, toda sexta-feira, como eu quero desenvolver parcerias estratégicas, eu vou fazer reuniões com esses possíveis parceiros, vou marcar as chamadas de vídeo, as ligações para conversar com esses possíveis parceiros, para poder ver como a gente pode avançar nessa parceria. Então eu tenho 3 objetivos e esses 3 objetivos eu vou colocar esses objetivos na minha agenda. Isso aqui é um dos primeiros pontos para você implementar na prática. O segundo é revisar semanalmente esse progresso.
Por quê? Porque não é só colocar na agenda, eu preciso colocar na agenda e eu preciso ver se eu estou progredindo de forma palpável e mensurável, porque senão é só mais um objetivo no papel. E aqui, nessa revisão, então quais que seriam as métricas claras para saber se cada um desses 3 projetos está avançando como desejado? Então, o objetivo do SEO seria aumentar em 30% o tráfego orgânico. Eu posso olhar dentro dos marcadores do meu site, eu posso olhar dentro do Google Ads, posso olhar dentro dos insights do painel de controle dos meus conteúdos no Instagram, dos meus vídeos no YouTube, se está aumentando o tráfego. Então, vamos supor que eu tenha 1000 visualizações. Cara, você quer 30% a mais? Então, você vai precisar ali no final de 1.300 visualizações. Poxa, no final desse mês eu estou com 1.300 visualizações. Eu consegui aumentar 30% do tráfego orgânico do meu canal do YouTube, do meu site, do meu blog. Então, essa métrica mostra que eu estou avançando. Se eu concluir isso aqui, lembra mais uma vez, eu tiro essa atividade da lista 2 e eu pego uma nova atividade da lista 1 e eu transfiro para a lista 2. E aqui não quer dizer que eu vou fazer só essa, tá? Eu faço as 3, lembra? Que as 3 estão na agenda no CRM. Então, eu preciso, a minha métrica clara de que isso aqui está avançando é: esse sistema está completamente implementado? Eu já fiz as ligações com o meu WhatsApp, com o meu Instagram, com o meu Facebook. Eu já coloquei todos os dados dentro desse CRM. Eu já fiz as automações de recuperação de venda. Eu já fiz as automações de follow-up. Eu já fiz as automações de todos os processos dentro desse relacionamento com o cliente ali. Então, preciso treinar a equipe e esse projeto está avançando. Essa meta e esse objetivo, ele está sendo implementado. E aqui nas parcerias, o objetivo, a métrica, pode ser 2 parcerias formalizadas. Então, no final desse mês, dessa semana, dessas 2 semanas, desse tempo que você precisa para ter parcerias estratégicas, você conseguir ter essas 2 parcerias formalizadas seria um indicativo claro de que você está concluindo esse projeto. Então, para implementar, eu acho que ficou fácil de vocês entenderem e tem algumas observações, tá? Você só adiciona uma nova prioridade na lista 1 quando você concluir uma dessa lista 2. Então, eu tenho essas 3, eu não vou adicionar uma 4ª. Eu só adiciono quando eu concluir. Finalizei a otimização do site, eu tiro essa tarefa daqui, coloco em tarefas concluídas e agora eu pego uma outra tarefa da lista 1 e eu trago para essa lista 2. Observação: manter a lista 1 sempre visível é importante porque, mais uma vez, a gente precisa planejar e a gente precisa executar aquilo que foi planejado. E para executar aquilo que foi planejado, você precisa se lembrar daquilo que foi planejado. Por que as pessoas elas não completam as metas de final de ano? Porque elas escrevem isso ali no final de dezembro e elas não voltam para olhar nessas metas. E por não voltar a olhar nessas metas, elas se esquecem daquilo que elas prometeram para si mesmas. E isso acaba com que elas não finalizem essas atividades, que elas não concluam essas metas. Por quê? Porque ela não se lembra. Tem uma frase, eu não lembro de quem é, mas diz assim: a caneta mais fraca ela é mais forte do que a memória mais forte. Então, a agenda é para isso. Papel, quadro, post-it na parede é para isso, para que você se lembre. E se você tem esse lembrete visual, é mais fácil você se manter motivado. É mais fácil você lembrar para onde você está indo, esse seu norte estratégico, e você se protege de múltiplas tarefas. Se eu sei para onde eu estou indo, se eu sei quais são meus objetivos, é muito mais fácil de dizer não e de não abraçar situações, ações, tarefas que não sejam congruentes com o meu objetivo. E uma observação 2 é:
Essa abordagem ela vai permitir que você mantenha o foco nas iniciativas que realmente trarão resultado para a sua vida. Vai evitar com que você desperdice energia e, consequentemente, vai evitar que você tenha esse burnout, porque você está acumulando diversas tarefas. Se você sabe para onde você está indo, é muito mais fácil de você pegar os ventos favoráveis para te levar para esse lugar e de você não ficar lutando com situações que são ventos contrários, que não vão te levar para esse objetivo. Então, essa carteira de investimento energético é o primeiro ponto para você evitar o burnout se mantendo produtivo. Outro ponto muito importante é aprender a falar não, tá? E só com isso aqui você consegue triplicar a sua produtividade. Se você aprende a falar não, é muito importante como pessoa, como dono de negócio, como empreendedor. Você precisa aprender a falar não. Porque senão as pessoas vão trazer diversas prioridades para você. Porque tudo que essas pessoas vão trazer são prioridades que são prioridades para ela, mas não necessariamente para você. E se você abraça o mundo, e se você abraça as prioridades do mundo, você com certeza vai chegar em um lugar de estafa, em um lugar de burnout. Então, o primeiro ponto aqui do aprender a falar não. Tudo que não for um sim óbvio é um não óbvio. Como assim, Lucas? O sim, ele é óbvio, tá? Ah, você quer fazer tal coisa? Nossa, eu vou ver e te falo. Vou pensar, isso é um não. Você quer ir? Olha, eu preciso olhar e tal. Não. Tudo que não é um sim óbvio é um não para você. Outro ponto, pense no custo de oportunidade. Cada sim que você fala, ele traz um custo consigo, de tempo, de energia, de colocar os olhos naquilo, de gastar tempo com aquela atividade. Tem um custo financeiro, às vezes. Pode ter um custo de tempo que reflete num custo financeiro. Então você precisa aprender a olhar o custo de oportunidade e reserve energia para as grandes oportunidades da vida. Algo muito importante, existe um paradoxo do não. Quanto mais resultado você quer ter, menos compromisso você vai precisar. Então, se você tem mais resultados quando você tem menos compromissos, porque você consegue centralizar e colocar a sua energia focada em alguma atividade importante. Então vamos lá. Quando a oportunidade, convite ou solicitação surgir, você tem que fazer a seguinte análise. Isso aqui é pensando no custo de oportunidade, tá bom? Esse projeto se alinha com as suas prioridades? Se pergunte isso. Te fizeram um convite. Não dê a resposta imediatamente. Você precisa olhar na sua agenda, você precisa ver se vai dar para fazer o que as pessoas pediram para que você venha fazer. Essa atividade, ela está alinhada com as suas prioridades? Se faça essa pergunta. Segundo, você sente um genuíno entusiasmo com essa possibilidade? Isso te deixa animado? Você está entusiasmado com essa oportunidade, convite ou solicitação que chegou para você? Não? Tá bom. O retorno justifica o investimento? O retorno que você vai ter justifica o investimento de tempo, de energia que você vai ter que colocar nessa oportunidade, nesse convite, nessa solicitação? Se não houver um sim claro e imediato para essas 3 perguntas, a resposta padrão deveria ser não, pensando nesse custo de oportunidade, pensando em cada custo que esses seus sims geram. Outro ponto, um custo de oportunidade, cada sim que você diz, ele vai ter um custo significativo. Como assim, Lucas? Ele vai ter um custo de tempo. Você vai precisar de horas dedicadas a essa atividade, que você perderá essas horas para você colocar em uma atividade que talvez seja prioridade para você. Cada sim vai trazer um custo de energia mental. Por quê? Porque tem a sua capacidade cognitiva e criativa, ela é limitada, tá? Você não tem motivação infinita, você não tem energia infinita. Então, cada sim seu vai te trazer um custo de energia mental e os seus estoques de energia vão diminuindo. A sua capacidade cognitiva e criativa, ela vai diminuindo porque você tem uma limitação, você é um ser humano. Um custo de foco. Cada sim seu tem esse custo de foco.
Quando você dispersa a sua atenção, essa atenção que poderia estar sendo priorizada e colocada em tarefas específicas, você vai ter um problema aí também. E cada sim tem um custo emocional, tem um estresse adicional. Esse compromisso ele traz uma sobrecarga, por menor que ele seja, e isso traz um estresse. Então, empreendedores, você está construindo um negócio, você é um criador de conteúdo, você precisa entender esse conceito. Esse conceito é crucial. O custo de oportunidade dos seus sims é crucial. Cada novo projeto, cada reunião, cada parceria, cada oportunidade vai representar não apenas o que você ganha, mas também o que você perde ao não dedicar esse tempo a outras atividades. Então você precisa colocar isso na balança. Não é só o que você ganha com esse sim, é o que você perde do outro lado também. Você perde energia, tem um custo de tempo, tem um custo de energia mental, tem um custo de foco e tem um custo emocional. Sobre aprender a falar não, esses três bullet points aqui são importantes para que você se mantenha produtivo. E por último, um equilíbrio entre foco e descanso. E antes de continuar, vou pedir para você se inscrever no canal. Se esse conteúdo está sendo relevante para você, vou pedir para você curtir. Não custa nada, são 2 segundos. Você clica aqui embaixo, você curte, eu entendo que esse vídeo está sendo relevante e que esse conteúdo é um conteúdo que você gosta. Quanto mais você interagir aqui, mais eu sei aquilo que você quer ouvir e eu consigo gerar e trazer mais conteúdos daquilo que você quer ouvir e daquilo que é importante para você e que vai te ajudar de fato. Então, se inscreve no canal, se inscreve aqui para você não perder os próximos vídeos, curte esse vídeo e se você quiser acompanhar a gente lá no Instagram também, o link está na descrição do vídeo. Dando continuidade, então o equilíbrio entre foco e descanso. A gente não é uma máquina de trabalho, a gente precisa nessa balança também de trabalho focado e descanso. Então, o que a gente precisa entender aqui? São 3 pontos. Mudar de foco constantemente vai gerar custos de alternância. Já já você vai entender o que é isso. Ficar concentrado por muito tempo no trabalho esgota os seus recursos cognitivos e existe uma solução que é alternar entre concentração total e descanso total. Então vamos falar um pouquinho sobre esse custo de alternância. Quando você muda de uma atividade para outra, o seu cérebro ele vai precisar passar por vários processos. Não é um processo que você não gasta energia, tá? Mesmo que seja um processo inconsciente, essa alternância entre atividades faz o seu cérebro passar por um processo. Nesse processo, você primeiro precisa desengajar. O seu cérebro se desconecta dessa tarefa que você estava fazendo. Depois, ele se ativa. Ele vai precisar ativar circuitos neurais relacionados a essa nova tarefa. Cada tarefa tem os seus circuitos neurais, tem as suas sinapses, tem a parte específica na sua cabeça responsável por aquela tarefa. E você precisa desligar uma área, desengajar de uma área e ativar essa outra área. O seu cérebro precisa fazer uma reconfiguração, ajustando o seu foco, ajustando a sua atenção, ajustando os seus processos cognitivos para essa nova atividade e o seu cérebro precisa fazer um carregamento de contexto. O que é isso? Ele precisa recuperar informações relevantes dessa nova tarefa. Então, as informações que você teve acesso na sua vida, tudo isso está ali na sua cabeça, em algum lugar guardado. Ele precisa carregar esse contexto da nova atividade. E esse processo não é instantâneo. Ele leva um tempo e ele consome energia para ele desengajar de uma atividade, ativar outra área, reconfigurar, ajustando o foco e fazer um carregamento de contexto para essa nova atividade. Você está gastando energia. E o que seria essa alternância de atividades ali? Um exemplo, verificar um e-mail durante uma sessão de trabalho. Vamos dizer que eu estou aqui gravando esse vídeo e aí eu paro para ficar verificando o e-mail, eu paro para responder uma ligação, Tudo isso tem um custo de alternância. Então, isso aqui seria um custo de alternância. E olha um dado legal para vocês verem. Pode levar até 23 minutos para você recuperar o foco total depois dessa interrupção, tá? Por isso, faça períodos de foco. Tenha os seus períodos de foco naquela atividade, porque se você desengaja com ela, você precisa esquentar esse motor de novo para você reengajar com essa atividade. Outro exemplo seria uma alternância entre planilhas e atender chamadas.
Cada alternância que você faz aqui pode reduzir a sua eficiência mental em até 20%. E a gente quer se manter produtivo, não quer? Então, ficar alternando entre essas tarefas é perigoso. É perigoso para o seu foco e para a sua produtividade. Então, beleza, a gente sabe os malefícios, mas a gente precisa saber como minimizar esses custos de alternância. A gente precisa, primeira coisa que você pode fazer para minimizar esses custos é agrupar tarefas semelhantes. Você realiza atividades que exigem habilidades ou contextos semelhantes em sequência. Por quê? Porque você já está engajado com aquela área. A sua cabeça já está ativada. Você ali, de certa forma, já tem esse carregamento de contexto. Você não vai precisar ficar reconfigurando, ajustando o foco. O reajuste é menor aqui. Então, agrupar tarefas semelhantes é importante. Vai responder as ligações, vai responder os e-mails, vai responder os comentários do seu perfil, do seu site, do seu blog. Faz isso tudo junto, em um horário específico. São atividades semelhantes. Bloqueie tempo para um trabalho focado. Reserve períodos de 50 a 90 minutos sem interrupção para tarefas que exigem concentração. E já vou te falar qual é o melhor indicativo aqui que alguns estudos trazem, qual que é esse tempo de foco total. Atividade 3, implemente transições conscientes. Então, se você precisar mudar de tarefa, faça uma breve pausa para fechar mentalmente essa tarefa que estava aberta e para reabrir uma nova tarefa. Parece besteira, mas quando você fala para você mesmo o que você vai fazer, isso tem um impacto profundo na sua cabeça. Então, por exemplo, se você está olhando as suas planilhas e você finalizou, você pode falar para você mesmo: agora eu finalizei o trabalho nas planilhas e eu vou começar a, sei lá, vamos pegar aqui uma atividade, eu vou começar a organizar a minha agenda semanal. Essa simples fala para você, dizendo aquilo que você já terminou e aquilo que você vai começar a fazer, isso já te ajuda. Você nem imagina o poder que fechar essas portas e abrir essas novas portas tem na sua cabeça. Quarto ponto, reduzir as fontes de distração, tá? Vou fazer algo importante, vou ter um trabalho focado, desliga as notificações e cria um ambiente onde você não vai ser interrompido. Quer estudar? Tá lendo um livro? Pega o celular, bota dentro da gaveta, deixa no outro cômodo, para que você não venha ficar distraído. Só de você não ter o celular na mesa ali enquanto você lê um livro, enquanto você faz uma atividade de estudo, você já vai melhorar muito o seu foco. O celular, as notificações, as cores, tudo foi feito para que você tenha descargas de dopamina, para que você veja aquilo ali. Então, quando surge a notificação que está em cima da mesa e você olha, você vai ficar tentado a olhar aquela notificação, porque tem um som, tem uma cor, tem uma dopamina que você já sabe que libera quando você vê aquela notificação. Então, tudo isso te deixa viciado e você precisa reduzir essas distrações. E, por último, documente seu progresso, tá? Antes de alternar as tarefas, anota onde você parou e quais são os próximos passos. Isso te ajuda a trazer clareza mental. Grande parte da nossa falta de energia vem por essa falta de clareza. Se você não tem clareza, você não sabe no que você foca, você fica preocupado com um monte de coisa que não era para você estar preocupado e isso consome muita energia. Outra coisa que consome muita energia é você não fazer aquilo que você se propôs a fazer. Então, se você se propôs a fazer uma atividade, faça essa atividade para que você não tenha esse custo emocional. E aqui vamos falar um pouquinho sobre essa alternância que eu falei nesse tempo de transição ali para vocês. Um tempo adequado de descanso. Então, as pesquisas elas mostram que os trabalhadores mais produtivos eles vão seguir uma proporção de 52 minutos de trabalho para 17 minutos de descanso. Você pode fazer esse seu Pomodoro aqui. A cada 52 minutos de trabalho focado, dê um período de descanso ali, intervalo entre essa atividade, para que você possa recarregar sua energia, para que você possa descansar a sua mente, para que você volte a trabalhar. Existem pessoas que trabalham 3 horas focado e o seu poder de avanço é muito maior de uma outra pessoa que trabalha 16, 18 horas no dia cansado,
sem ter a nutrição adequada, sem ter o descanso adequado, e essa quantidade de horas ali no final não vale de nada, ela está perdendo para outra pessoa que faz essas 3 horas, mas faz muito bem feito. Então, o seu tempo de descanso, você precisa entender que ele é necessário e é maior do que você imagina, é maior do que a maioria das pessoas imagina. E essa atividade de descanso, ela não pode ser feita com a mesma atividade que você estava fazendo. Como assim? Se você estava vendo uma aula aqui, uma videoaula, você não vai descansar vendo vídeos no YouTube. Você não vai descansar vendo Reels. Isso você não vai descansar. É o mesmo estímulo. Você vai descansar parando, vai na janela, olha no horizonte, descansa um pouco seus olhos, bebe uma água, vai no banheiro. Você muda a atividade que estava sendo feita para que você venha descansar. Poxa, você estava lendo um livro, agora eu vou descansar lendo ali conteúdo. Não. Vai descansar, coloca uma música, joga uma água no rosto, anda um pouco dentro da sua casa, no seu escritório. Descanse o seu cérebro para que você venha ser mais produtivo. E agendar pausas não é um luxo, tá? É uma necessidade. Você precisa entender que você precisa desse tempo de descanso para que você consiga ser mais produtivo e para que você se livre desse burnout. Lucas, eu não tenho tempo para descansar. Sem descansar eu não consigo cumprir minhas atividades, imagina descansando. Aí eu quero te trazer uma reflexão. Será que você não está conseguindo cumprir as suas atividades por causa da falta de descanso? Então reflita um pouco sobre isso aqui. E por último, a gente vive numa sociedade onde existe uma pressão para a gente fazer mais, reforçando sempre as vidas perfeitas que a gente vê nas redes sociais. As pessoas acordam 4 da manhã e elas correm, aí às 6 horas da manhã ela já correu 10 quilômetros, ela já meditou, ela já leu um livro. Cara, aí você olha aquilo ali, você se compara e você fica triste, você fica colocando uma pressão interna para você ser extremamente produtivo. Só que muitos desses influenciadores, eles não te mostram o outro lado. Estão tomando remédio para dormir, estão tomando um ansiolítico, estão tomando um antidepressivo por causa dessa pressão, dessa vida de máscara. E a gente quer ser longevo naquilo que a gente faz. Porque não adianta você fazer bem feito por uma semana só. Você precisa fazer pela sua vida, um estilo de vida. E essa pressão, ela é um dos grandes caminhos que te levam para esse burnout, para essa ansiedade, para essa depressão. Então, encontra um ritmo de trabalho que seja mais natural para você, um ritmo de trabalho que tenha significado e sem promessas milagrosas, tá? Principalmente para você, dono de negócio, empreendedor, você que é mais novo, você que se compara com muitos influenciadores. Cara, cuidado com essas promessas de dinheiro rápido, com esses excessos para que você venha ter esse sucesso estrondoso. A gente precisa ser longevo. Então, se você curtiu esse vídeo, mais uma vez, aplica essas atividades, coloca na sua vida, você vai ver que você vai ser muito mais produtivo, você vai se manter muito mais produtivo e isso vai te ajudar no longo prazo, com certeza. Se inscreve no canal, curte esse vídeo para saber que você gostou e você acompanhe os próximos vídeos. Até a próxima, até o próximo vídeo.